Nas montanhas de Cárpatos, na Romênia, uma equipe de arqueólogos se prepara para retornar ao sítio onde uma grande descoberta foi feita. Um local onde se prova que os humanos modernos e os neandertais já puderam conviver em paz. A localização exata do sítio é protegida contra caçadores de fósseis. Aqui, em 2002, escavadores descobriram um maxilar humano. Isso levou a uma escavação de 3 anos, conduzida por um grupo de arqueólogos treinados em exploração de cavernas. É absolutamente primitivo. Você ter a oportunidade de estudar um sítio que é completamente novo e intocado é muito, muito raro na vida de um cientista. Os cientistas encontraram evidências que provam que humanos modernos e neandertais provavelmente habitaram a caverna ao mesmo tempo. A equipe recria os passos que os levam em uma direção bem escura, passando por uma corrente de água. À medida que vão mais fundo na montanha, as paredes da caverna se estreitam e a água sobe. Não existe outra forma de entrar na caverna, a não ser por esse local frio e molhado e também muito perigoso. Em águas turvas, eles sentem que a visão é muito limitada, então se baseiam em experiências passadas para acharem o caminho até o outro lado. Uma vez dentro, eles encontram a caverna com passagens por pequenas câmaras. A equipe inspeciona a área. E então, eles entram nas pequenas câmaras que os levarão à grande descoberta. Mas o caminho está bloqueado por água, que inundou a caverna por baixo. Você está naquela passagem minúscula completamente sozinho. Se você ficar preso em algum lugar, não existe uma forma de escapar. Nossa! Bacana. Então, se alguma coisa acontecer, você morre. Por medidas de segurança, os cientistas são obrigados a encurtar a expedição. Mas, há 10 anos, a equipe passou por essa passagem precária e entrou nas câmaras. Esse é um trecho do registro feito na expedição de 2003. Uma missão que valeu a pena. A equipe entrou na câmara mais funda da caverna, conhecida como a Galeria dos Ossos. O chão está cercado por ossos de animais, como de alguns ursos e outros mamíferos grandes capturados por caçadores pré-históricos. Podemos observar outros tipos de ossos aqui. Mas entre eles também existem ossos humanos. A maioria pequenos fragmentos de ossos fossilizados, datados com mais de 40 mil anos. Foi um dia muito, muito bom. Eu estava muito animada com tudo o que se encontrava ao meu redor. Nesse buraco, em um canto bem escuro, os membros da equipe alertam sobre algo. Isso parece com um humano. Bem ali, ó. Tá vendo? O fragmento de uma caveira que seria parte de uma das maiores descobertas já feitas. A caveira foi algo realmente chocante. Muito especial para a história da existência humana. Hoje em dia, no Instituto de Espeleologia de Bucareste, a preciosidade é mantida dentro de um cofre fechado, monitorado constantemente pelo paleontólogo Silviu Constantin. Esse é um humano moderno com características neandertais. É aquele tipo de descoberta que não acontece 2 vezes na vida.
A reconstrução envolveu Constantin e sua equipe e levou cerca de 3 anos até chegar a uma característica exata. Ele tem uma face alongada que não é muito comum em humanos modernos. Os dentes também são diferentes. O tamanho deles é muito grande para um sapiens moderno. É um tamanho bem mais próximo dos dentes de um Neandertal. E então a característica mais surpreendente de todas. Quando você olha aqui atrás, vê que existe essa proeminência occipital. A protuberância protege o lóbulo occipital, onde as informações visuais são processadas. A única área maior no cérebro dos neandertais do que o nosso. Não é típico em um sapiens, mas é comum em um neandertal. Esse talvez seja o elo perdido entre os sapiens e os neandertais. Para Constantin, as possibilidades são tentadoras. Imagine humanos modernos tendo um bom relacionamento com seus vizinhos neandertais. A partir dessa antiga caveira, uma nova imagem é formada. Talvez homens modernos tenham se relacionado com neandertais. É uma descoberta avassaladora acerca dos mistérios que pairam sobre nossa origem e sobre como somos hoje. Será que existe alguma semelhança entre nós e os neandertais? O que existe de comum entre nós? Como nos assemelhamos aos neandertais? Para mim, nós temos aqui uma grande responsabilidade com esse mistério relacionado à nossa origem e de onde viemos. Na Universidade de Washington, cientistas procuram por traços neandertais em nosso DNA. O DNA é simplesmente incrível. É uma molécula que carrega várias informações. É como se estivéssemos lendo um livro onde as histórias do nosso passado estão escritas nele. Enroladas em nossas células, filamentos da molécula de DNA determinam e controlam nossas características. Um conjunto completo de DNA forma um genoma. O genoma determina especificamente as características do corpo, do psicológico e do organismo. É o que faz humanos, humanos e neandertais, neandertais. Em 2010, cientistas mapearam o genoma neandertal. E quando compararam com o genoma de um homem moderno, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Basicamente, todo mundo fora da África tem uma descendência neandertal. Esse número varia um pouco pela população, mas provavelmente por indivíduo está em torno de 1,9 a 2,1% do genoma. Dentro de nossas células, os neandertais ainda permanecem vivos. Nós herdamos essas sequências por meio de hibridação e não apenas por uma ancestralidade comum que remonta a mais de 500 mil de anos. 80 mil anos atrás. A hibridação ou intercruzamento aconteceu por volta de 60 mil anos atrás, quando os humanos modernos tiveram seu primeiro contato com neandertais. Os descendentes dessa hibridação se espalharam e ocuparam boa parte do globo, mas como os neandertais em si, nunca se estabeleceram na África. As chances de existirem um ancestral neandertal na África são nulas. Eike e sua equipe procuraram sistematicamente por partes em nosso DNA que tenhamos herdado dos neandertais. Em 2014, eles compararam uma amostra de DNA encontrada em ossos neandertais com o genoma de mais de 700 pessoas vivas. O que é mais interessante nisso é que 2% do genoma que eu herdei de um neandertal pode ser diferente dos 2% que você herdou. Somando os diferentes genes neandertais que as pessoas possuem hoje, revelam que boa parte do legado genético neandertal ainda existe. Aproximadamente cerca de 30% do genoma neandertal pode ser encontrado em indivíduos hoje. Mas onde a herança neandertal realmente está presente? Nós encontramos em torno de 10 lugares no genoma onde podemos classificar como sequência de herança neandertal. E o que mais me chamou a atenção é que muitas dessas regiões possuem genes importantes do cabelo e da biologia da pele.
Um exemplo é o gene conhecido por influenciar a pigmentação da pele. Em pessoas de ascendência europeia, a pele clara é possivelmente uma herança dos neandertais. Em certos lugares do gene, indivíduos europeus são mais neandertais do que são humanos modernos. Cabelo liso talvez seja uma outra herança dos neandertais. É óbvio que o fato do cabelo ou a biologia da pele dos neandertais tenha beneficiado de alguma forma nossos ancestrais. Talvez tenha ajudado nossos ancestrais a sobreviver nesses lugares onde o clima é bem frio. Mas nem todas as características que herdamos dos neandertais são benéficas hoje em dia. Alguns estudos sugerem que sequências neandertais em europeus fazem um papel importante em genes que influenciam a biologia mais obesa. Hoje, esse antigo traço pode estar contribuindo para uma epidemia de obesidade. Mas na Era do Gelo, essa adaptação fez com que os neandertais conseguissem reservar mais gordura para que conseguissem sobreviver da mesma forma que nossos ancestrais. À medida que chegávamos a esses ambientes, a hibridação com os neandertais possibilitou que fizéssemos versões de genes e sequências que já havíamos adaptado para esses locais. E essa foi uma forma dos nossos ancestrais se adaptarem rapidamente a diferentes condições climáticas da região. Mas isso apenas contribui para o mistério do desaparecimento neandertal. Se a adaptação genética contribuiu para a sua sobrevivência, por que os neandertais se extinguiram? É realmente um grande mistério o processo que ocorreu até o desaparecimento completo. Eles tinham uma longa jornada e simplesmente desapareceram. Uma pista talvez revele onde os humanos modernos e os neandertais viveram. 40 mil anos atrás, os humanos modernos habitaram a África, Ásia, Europa e até a Austrália. Sua população havia chegado a pouco mais de centenas de milhares. Os neandertais nunca ultrapassaram a casa dos 100 mil. Habitando certas regiões da Europa e da Ásia, eles estavam mais suscetíveis a eventos locais. Eles tinham uma adaptação especial ao frio e tiveram muito sucesso com o clima da região. Mas, ao mesmo tempo, foi um ambiente bastante desafiador. Mas é possível que o clima tenha sido muito rigoroso? Tão rigoroso que nem os neandertais suportaram? Esse lago vulcânico ao sul da Alemanha contém resíduos que datam a época em que os neandertais habitavam a região. Uma preciosidade climática que remete a mais de 100 mil anos atrás. Aqui, paleoclimatologistas da Universidade de Mainz vão a dezenas de metros abaixo da superfície para extrair amostras de pedras sedimentares. Cada camada, com algumas polegadas de espessura, é um registro anual do clima e do ambiente gravado em lama. O que é único nessa amostra de pedra é o fato de que não existe oxigênio no fundo do lago. Então, os sedimentos estão intocados. Nós podemos analisar camada por camada e podemos entender o clima de cada ano em si. 1 metro de sedimento representa um registro climático de 1000 anos. Camadas escuras possuem traços de vegetais deteriorados, um sinal da época em que a floresta cobriu a área. Camadas claras marcam períodos de frio, quando a terra ficou estéril e praticamente congelada. Vemos mudanças climáticas. Muito quente, depois frio, mudou em 10 anos. Os neandertais aqui viveram em um mundo de floresta aberta e, de repente, era apenas uma planície. Há 40 mil anos, o mundo dos neandertais estava prestes a desaparecer, assim como as regiões em que costumavam arranjar alimentos. E o pior ainda estava por vir. Há 40 mil anos, séculos de mudanças radicais no clima devastaram a Europa, transformando os locais de caça dos neandertais em verdadeiros amontoados de neve. Ao norte, inúmeros neandertais pereceram por conta do frio e da fome.
Mas os neandertais sabiam lidar com as adversidades. Mudar. Às vezes centenas de quilômetros para longe de suas terras. Longe da proteção das cavernas, os neandertais ergueram tendas feitas de couro. Adaptações, estratégias de sobrevivência e habilidades desenvolvidas ao longo de 300 mil anos faziam deles capazes de enfrentar o frio extremo e a neve incontrolável. Era um cenário desafiador. Era desafiador em termos de clima e eles enfrentaram essas mudanças e eles sobreviveram a elas. Mas os séculos de mudanças climáticas impiedosas fizeram um grande estrago. Eles reduziram a população neandertal a possivelmente não mais do que 20 mil, levando a espécie praticamente de volta ao ponto zero. Eu suspeito que a população neandertal estivesse muito dispersa ao longo da região e também muito reduzida. Isso possibilita que certos eventos consigam afetar você. Mesmo os eventos catastróficos como erupções vulcânicas ou tsunamis. Se você está na costa, essas coisas podem ter um impacto significante quando sua população é menor. E erupções vulcânicas tiveram um impacto significante no curso da civilização humana por várias vezes seguidas. Você pode ter uma população geneticamente perfeita para um certo tipo de local, mas ela poderia desaparecer simplesmente com uma erupção. E não importaria o quão perfeito eles eram, eles sumiriam para sempre. Será que uma erupção vulcânica pôs um fim aos últimos neandertais? O manto de gelo da Groenlândia pode nos dar a resposta. O gelo aqui forma um manto branco, armazenando diferentes camadas com anos de registros climáticos antigos. Acessível apenas pela Força Aérea Especial, a Estação Central de Pesquisas está localizada a uma altitude de 3 quilômetros, literalmente acima de uma montanha de gelo. Aqui, cientistas como Gene White escavam centenas de quilômetros abaixo para extrair amostras da parte mais funda possível. Imagine essa neve que nunca derreteu e imagine essa neve que continua caindo, caindo e caindo. Em lugares como a Groenlândia, onde temos metros de neve acumuladas por ano, esses registros remetem a talvez 150 ou 160 mil anos. Quando extraídas, gases e sedimentos armazenados no gelo mostrarão uma imagem clara da história do nosso planeta. Medimos a temperatura, então muita poeira deve ter entrado, composições da atmosfera, quanto metano, quanto de CO2. Então, se um vulcão gigante realmente existiu, ele lançou cinzas na atmosfera, ele também lançou sulfato na atmosfera. E nós vamos ser capazes de voltar no tempo e dizer, sim, existiu um vulcão naquela época. Núcleos de gelo retirados do manto de gelo da Groenlândia viajam centenas de quilômetros até chegarem ao Laboratório Nacional de Núcleos de Gelo em Denver, Colorado. Ele possui 18 quilômetros de amostras de núcleos de gelo, esperando para serem estudados. Esse é o nosso cofre de núcleos de gelo, nossa maior preciosidade, é o que temos de mais valioso aqui. O geólogo Gene White tem acesso livre às amostras de núcleos de gelo da época aproximada ao desaparecimento dos neandertais. Esse é o núcleo de aproximadamente 39 mil anos, não é? É sim. Ótimo. White está à frente das pesquisas em núcleos de gelo desde 1980. Ele sabe como ler os sinais escondidos entre essas camadas de gelo. Então os neandertais estavam vivos quando esse núcleo se formou, o que é bem legal, bem interessante. Dessa vez, ele irá procurar por componentes químicos ligados a uma erupção vulcânica. Cinzas, fragmentos vulcânicos e compostos de enxofre. Tudo o que for relativo a uma erupção pode estar armazenado neste núcleo de gelo. Este aqui tem diversas faixas. Existem vários aspectos nessa camada que podem estar ligados a um evento vulcânico. Sim, eu vejo um grupo bem grande aqui. São camadas finas e uma outra bem aqui desse lado. Os grupos são inusitados.
Aparentemente são faixas escuras de depósitos microscópicos armazenados no gelo. Lá no laboratório a gente vai conseguir ver melhor. Tudo Tem bem. alguma coisa interessante aqui. De volta ao laboratório, o núcleo de gelo é derretido, camada por camada. O que nós estamos fazendo aqui é analisando semana por semana, mês por mês, ano por ano, a neve que caiu. E então ela vai para essa máquina e aí vai ser avaliada. Partículas e substâncias químicas antes armazenadas no gelo agora são isoladas e avaliadas. Eu até imagino que os neandertais ficariam bem surpresos com tudo que vissem aqui. Mas provavelmente não mais surpresos pelo fato de que saberemos o que aconteceu com eles. Finalmente, o gelo revela o seu segredo escondido. Vestígios de uma erupção vulcânica. Nós não vimos cinzas ou algo do tipo na Groenlândia, mas nós podemos ver o sulfato da erupção. E nós sabemos que ocorreu no mesmo tempo onde temos essa queda brusca no resfriamento do núcleo de gelo bem aqui. Uma indicação clara de uma erupção violenta com consequências drásticas. Isso foi um evento vulcânico e que certamente foi um dos maiores em centenas de milhares de anos. Essa foi uma época bem difícil de se viver. Seria essa a peça-chave? E ela poderia finalmente explicar o mistério do desaparecimento neandertal? Campos Flegreos, Itália. No sul da Itália, cientistas investigam possíveis causas. Em um dos maiores vulcões do mundo e o maior da Europa. Esse gigante adormecido entrou em ação pela última vez há mais de 39 mil anos. E talvez ele entre em atividade novamente, pondo a vida de milhões de pessoas em risco. O fluxo de gás dessa área aumentou muito nos últimos anos. Ele exige um monitoramento contínuo. Nápoles, na Itália, está localizada sobre um terreno instável. E o Monte Vesúvio está apenas a 10 quilômetros de distância. Mas o Vesúvio não é a maior ameaça na área para os 4 milhões de moradores. Um vulcão muito maior e mortal mora praticamente ao lado. Campos Flegreos, a maior e mais perigosa área vulcânica da Europa. A caldeira possui 12 quilômetros de largura, a maior parte abaixo da superfície do mar Mediterrâneo. Esse é um supervulcão. No Observatório de Vulcanologia em Nápoles, cientistas investigam cada parte deste vulcão furioso. Medidores de maré analisam o nível exato do fundo do mar, enquanto sismógrafos procuram por qualquer sinal de abalo sísmico. É necessário ter um monitoramento constante dele. Imagine que abaixo da caldeira existe uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo lá. Dentro da caldeira, gases sulfúricos nocivos emergem das rachaduras da superfície. Nas piscinas, a lama vulcânica está fervendo. Tão quente que a temperatura chega a 150 graus Celsius. Cientistas registram qualquer sinal de atividade alarmante. O fluxo de gás dessa área aumentou muito nos últimos anos. O chão, no momento, está crescendo. Ele exige um monitoramento contínuo. Nos últimos 30 anos, o solo em torno dos Campos Flegreos se elevou a cerca de pouco mais de 2 metros. O vulcão está tão ativo que já forçou alguns moradores a deixarem suas casas. Venha comigo. Vou mostrar para vocês um fenômeno bem interessante nessa casa abandonada. Vocês podem ver o quão agressivos são esses compostos de enxofre. Uau! O enxofre e os gases forçaram tanto a subida pelo chão que entraram pelas paredes. Nossa, muito quente. Deve estar uns 30 graus. Não, bem mais. Talvez uns 40. Mas o agente mais perigoso está bem longe. Nas colinas próximas a Nápoles, Antônio Costa e Roberto Isaia procuram por provas de um passado violento do vulcão. Traços de uma antiga erupção
que possa estar conectada com a extinção dos neandertais. Não se esqueça da ferramenta que eu pedi, tá bom? Então essa é a camada de que falávamos antes, tá vendo? Aquela ali. Esse penhasco possui pelo menos 60 metros de altura. Ele foi moldado por detritos vulcânicos em uma única erupção. Eles irão subir até o ponto isolado mais alto dessa explosão. A cinza. Essa é a cinza. As cinzas desse penhasco já foram datadas com mais de 39 mil anos. A época em que os neandertais teriam desaparecido de vez do planeta. Cinzas como essas, cinzas bem finas como essas, dá para ter uma noção de que elas percorrem praticamente todo o Mediterrâneo Oriental para bem longe da área dos Campos Flegrios. Mas essa potente erupção foi o bastante para acabar com os neandertais? Eu acho que uma erupção na Itália deve ter sido bem significante. Minha dúvida seria: qual foi a extensão? A área geográfica teria sido maior do que nós imaginamos? A resposta pode estar nas cinzas. Cientistas podem medir a extensão de uma erupção medindo apenas a espessura das camadas de cinzas em locais afastados do vulcão. Orluia, Romênia. Na Romênia, mais de 1000 quilômetros longe dos Campos Flegrios, o geólogo Daniel Veres procura por cinzas de antigas erupções. Uma pista do seu poder de destruição e talvez a causa da extinção dos neandertais. Junto com ele está o geólogo Ulrich Hambach. Deixa eu pegar uma amostra e olhar mais de perto. Ela é bem mais clara do que a areia. Eu acho que deve ser cinza de vulcão, Dan. Mesmo? Verdade. Tem a consistência da cinza de vulcão. Tem a mesma consistência, Hambach e Veres fazem parte de uma das maiores equipes que investigam o tamanho e o impacto do alcance de Flegrios. Essa cinza talvez os coloque um passo mais próximo da verdade. A espessura da cinza nesse local em específico é de 1,10 m e continua crescendo. Para a esquerda e para o centro da depressão que já estava aqui quando foi coberta pelos detritos. Medindo a altura da camada, eles poderão calcular a potência da erupção aqui, a mais de 1000 quilômetros de distância. O vulcão despejou pouco mais de 2 metros de cinzas. Essa é uma descoberta muito inesperada. A erupção que criou essa camada, em particular, provavelmente deve ter sido muito potente mesmo. Se essa é a erupção dos Campos Flegrios no sul da Itália, como imaginamos que seja, isso prova que essa erupção, que foi considerada a maior nos últimos 200 mil anos, pode ter sido ainda maior em amplitude do que achamos. Veres e Hambach não estão sozinhos nessa empreitada. Ao longo do Mediterrâneo, da Rússia até a Ásia, cientistas encontraram e analisaram cinzas datadas com mais de 39 mil anos. Amostras foram enviadas à Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Aqui, Hambach as está analisando para determinar se elas vieram originalmente de uma erupção nos Campos Flegrios. Toda cinza vulcânica possui características químicas próprias que permanecem intactas onde quer que estejam. Usando um scanner de elétrons e um feixe de raios-x, Hambach e seus colegas criaram perfis químicos específicos para cada amostra. Estamos bem curiosos. Esperamos que os resultados combinem com a erupção na Itália. Os testes revelam que os componentes químicos das amostras de cinzas escondem um fato surpreendente. Cada amostra possui um perfil químico idêntico. Um perfil que combina com uma erupção específica. A erupção dos Campos Flegrios.
É a mesma dos locais que nós investigamos e é a mesma dos locais que meus colegas investigaram, da Rússia até a Líbia. As pesquisas mostram a escala aterrorizante da erupção. A erupção se espalhou através de 3 continentes, passando por vários lugares e territórios onde viviam os neandertais. De volta ao Observatório de Vulcanologia em Nápoles, Antônio Costa está preparando uma simulação computadorizada da erupção dos Campos Flegrios. Quando finalizada, ela revelará exatamente o que aconteceu 39 mil anos atrás. A simulação mostra a verdadeira potência da erupção. Pela primeira vez, nós podemos estimar a duração dessa erupção. Nós estimamos que a erupção durou de 2 a 4 dias. Usando essa simulação, os cientistas podem de fato entender o que aconteceu. 39 mil anos atrás. Os Campos Flegrios surgiram sobre a superfície e em breve desmoronaria em pedaços. Os neandertais sentiram os primeiros sinais de uma iminente erupção. Uma série de abalos que emanavam do vulcão. É a erupção mais poderosa em toda a Europa nos últimos 200 mil anos. Ondas piroclásticas saíram do vulcão, com uma extensão próxima dos 60 quilômetros. A avalanche de gases e lava ultrapassava a temperatura de 700 graus Celsius e corria a uma velocidade de aproximadamente 800 quilômetros por hora. Obviamente, assim que as ondas piroclásticas surgiram, não existia mais nenhuma chance de qualquer tipo de vida sobreviver. Tudo foi coberto por metros e metros de ondas. Uma nuvem vulcânica em forma de cogumelo, de gases e detritos quentes, chegou a atingir a atmosfera terrestre. Uma grossa camada de cinzas envolveu parte do sul e leste europeu. E em poucos dias ela se espalhou pela Ásia Central e o Oriente Médio. Como os humanos modernos estavam espalhados pelo planeta, os neandertais estavam confinados na Europa e na Ásia Central, as regiões mais impactadas pela erupção. Sendo assim, não havia como escapar. Pelo menos milhões de quilômetros quadrados foram cobertos por uma camada de ao menos meio centímetro de cinza. A nuvem de fumaça encobriu o sol por semanas. E uma nuvem de cinzas caiu por uma área que hoje iria da Rússia até o norte da África. As condições na Europa naquela época já eram bem difíceis. E mesmo com tudo isso, nós ainda tivemos um inverno vulcânico. Nas áreas atingidas, os neandertais e os humanos modernos enfrentaram uma morte lenta e torturante. Mesmo a camada mais fina de cinzas foi capaz de exterminar completamente toda a vegetação que existia naquela época. A nuvem de fumaça, além de bloquear a luz do sol e o oxigênio, também continha altos níveis de flúor, um composto químico mortal para a vegetação. Quando a vegetação morre, animais morrem, os humanos não conseguem encontrar alimentos. Muitos neandertais emagreceram e morreram lentamente de fome. Outros desenvolveram sintomas de envenenamento por flúor, fadiga crônica, náuseas e então morreram. Os primeiros a morrer eram as crianças e os idosos, desprovidos de comida e luz. Até mesmo os mais fortes não sobreviveram por muito tempo. Das várias florestas onde neandertais viveram por milênios, restavam só as cinzas, habitadas agora por uma espécie que estava condenada à morte.
Em áreas como a do leste europeu, nós tivemos que esperar por quase um século até que o ecossistema se recuperasse e voltasse a ser o que era. Em boa parte da Europa, os humanos modernos e os neandertais foram completamente aniquilados. Apenas os neandertais, nas partes mais afastadas de seu território, sobreviveram. O lugar onde viveram por mais tempo foi o Rochedo de Gibraltar. Nos 15 mil anos que se seguiram, eles viveram como costumavam viver, a não ser pelo fato de que eram os últimos de suas espécies. Então eles continuaram vivendo o dia a dia como eles puderam e cada dia que passava diminuíam mais até que desapareceram. Deixando para trás em suas cavernas vestígios que nossa espécie descobriria futuramente. Uma espécie que pode enfrentar o mesmo destino. Hoje, 39 mil anos depois dessa catastrófica erupção, os campos flegreos continuam em fúria. Uma erupção como aquela pode não acontecer tão cedo novamente, mas se acontecer, pode eliminar um continente inteiro. E os vulcanologistas estão em alerta. A composição do gás mudou recentemente e ela contém mais componentes magmáticos. Nós fazemos um monitoramento a cada 2 semanas. E mesmo para aqueles que vivem longe desse monstro, existem vários motivos para ficarem alerta. Esse com certeza não é o único supervulcão ativo ou o mais perigoso. Existem ao todo 23 supervulcões em todo o globo, ameaçando a vida de todos que vivem nesses continentes. E o mais potente de todos está nos Estados Unidos. Ele parece estar apenas esperando para que comece um apocalipse de supervulcões. Estado de Wyoming, Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone possui cerca de 8 mil quilômetros quadrados de uma natureza intocada, animais selvagens e maravilhas naturais únicas. O parque contém metade de todos os geysers do mundo, sinal de uma força violenta que se esconde sob a superfície. Esse é o maior supervulcão em atividade no mundo. Yellowstone já produziu 3 erupções nos últimos 2 milhões de anos. Pelo menos 2 deles foram qualificados como supererupções, ou talvez todas as 3. Os geólogos do parque estimam que o vulcão entra em erupção a cada 600 ou 800 mil anos. A última vez foi há 640 mil anos atrás. Yellowstone pode estar se preparando para a próxima. Nós sabemos que as câmaras de magma estão próximas de um ponto que pode entrar em erupção. Baseado nas pesquisas geológicas dos Estados Unidos, uma erupção teria consequências catastróficas, lançando cinzas e lava por todo o entorno da região, destruindo tudo o que encontrasse. Bilhões de detritos vulcânicos seriam despejados na atmosfera, formando uma vasta nuvem de cinzas. Levada pelo vento, provavelmente percorreria mais de 3 mil quilômetros a partir do ponto central, envolvendo a maior parte da América do Norte e uma manta de cinzas. Uma supererupção literalmente mudaria a aparência da América do Norte. Por todo o país, plantas e animais iriam morrer, limitando o acesso da América a alimentos. Compostos de enxofre iriam envenenar todo o suprimento de água. Queimando em cinzas e detritos, estradas e muitas infraestruturas seriam danificadas, cortando o acesso às cidades grandes da costa leste, dificultando a busca por sobreviventes. Em algumas semanas, a maior potência do mundo iria sucumbir. E a devastação não ficaria apenas na América do Norte. Essa supererupção lançaria um grande número de materiais na atmosfera. Isso provavelmente afetaria todo o globo. Pelo mundo, o Sol iria parecer mais fraco. Sua luz ficaria ofuscada pelos detritos vulcânicos lançados na atmosfera. Seria o precursor da fase negra de um cataclisma,
O inverno vulcânico, um período de frio que duraria por anos. Especialistas acreditam que uma erupção em Yellowstone resultaria em uma devastação global na agricultura e causaria uma enorme falta de alimentos e a fome generalizada. A existência da civilização estaria ameaçada. Isso mudaria todo o planeta. Mas eu acredito que o ser humano é persistente. Eu acredito na nossa capacidade de poder sobreviver a essas coisas. E tudo indica que nós conseguiríamos. Pela mesma razão que nossa espécie sobreviveu a uma erupção que acabou com os Neandertais. Nós chegamos a todos os cantos do mundo. Nós continuamos em frente após um cataclisma que devastou 2 continentes. Já os Neandertais, uma espécie que não se espalhou pelo globo, não conseguiu. Acho que eles estavam na hora errada e no lugar errado. E uma população sobreviveu, a nossa. Eles não morreram porque eram intelectualmente inferiores. Eles viveram uma vida que muitas pessoas vivem hoje em dia. Eles não se organizavam em grandes sociedades como fazemos atualmente, mas quando olhamos o modo que enfrentavam suas limitações, eles eram perfeitos humanos. Eles dominaram o planeta por 100 mil anos, muito mais do que os humanos modernos até então. Se existisse uma calçada da fama da humanidade, os Neandertais absolutamente fariam parte dela. Afinal, devemos a eles estarmos aqui. Nós devemos ser muito gratos aos Neandertais porque eles nos ajudaram a sobreviver e reproduzir a partir do momento que saíram da África e enfrentaram novos ambientes. Eles fizeram um papel muito importante na evolução humana. E o seu legado permanece vivo em cada um de nós. Podemos dizer que nós conhecemos os Neandertais porque estão aqui dentro. Os Neandertais reinaram por 300 mil anos. Mas, se sobreviveremos tanto tempo, ainda é um mistério. Eu acho que é uma questão de sorte e... É como eu costumo dizer, se tivesse sido de outra forma, nós seríamos Neandertais, falando agora da extinção de outras pessoas. Eu acho que não reconheceríamos um Neandertal hoje se ele estivesse andando pela rua. Não só se encaixariam perfeitamente nessa sociedade moderna, como também seriam profissionais muito melhores do que nós. Nós somos a única espécie humana hoje no planeta, mas os Neandertais ainda vivem em nosso DNA, talvez fortalecendo nossas habilidades em enfrentar os desafios da vida na Terra, para enfim sobreviver.